Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula 2. Estamos falando sobre a origem da filosofia e nessa aula a gente vai começar a falar sobre os fatores históricos, certo? Quais são os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia? A gente tem aí como primeiro fator as navegações e o comércio marítimo. Nós sabemos que os gregos infelizmente ocuparam, infelizmente para eles, né? Porque eles acabaram ocupando um território em que era de poucas terras férteis, né, extremamente montanhoso, o que dificultou a prática da agricultura. Então eles tiveram que arrumar outra forma, né, de ganhar dinheiro, de se manter a sua sociedade. E essa forma vai ser através do comércio marítimo, né? O que acontece, galera? Com esse comércio marítimo, eles vão entrar em contato com outras culturas e também eles vão acabar enfrentando alguns mitos que até então eram tidos como verdadeiros, né? Eles, na navegação, eles perceberam que não tinham monstros marítimos, como diziam na história e tudo mais. Vão ver que nas outras regiões haviam outros povos e não moradia de deuses e tudo mais. Então, eles aos poucos eles vão vendo que os mitos eles não correspondiam literalmente à realidade, né? E vão buscar outras formas de conhecimento, um conhecimento mais racional, mais lógico, um conhecimento que realmente se aplicasse à realidade deles. Por isso que a filosofia ela vai entrar nesse momento, né? Porque ela propõe a busca por um conhecimento verdadeiro baseado na razão. A gente vai ter também a invenção do calendário. O calendário, a noção de tempo, era baseada na religião, né, na mitologia grega. A vontade dos deuses era tida como justificativa para vários fenômenos da natureza. Só que com o tempo, né, ao perceber o tempo, como o tempo acontecia na natureza, eles conseguiram montar um calendário baseado nisso, nessa percepção da natureza, e perceberam que algumas coisas aconteciam independente, né, de uma vontade divina ou o que fosse, e acabavam se repetindo, como as estações do ano, né? Não tem uma mudança, elas acontecem todo ano e têm suas características próprias. A gente tem também a invenção da moeda. A invenção da moeda ela vai contribuir da seguinte maneira. Até então, não se tinha essa noção de valor sobre algum produto, eram realizadas trocas comerciais, né, um produto pelo outro. Então, com o surgimento da moeda, a moeda que é um valor simbólico, porque se a gente parar para pensar, a moeda ela só tem valor porque alguém deu valor a ela, certo? Um negocinho um círculozinho de bronze. Ele só representa 5 centavos porque a gente determinou que ele vale 5 centavos. Então, essa análise, essa representação de valor, ela exige um pensamento de raciocínio, né? Porque a partir da criação da moeda, a gente vai ter a análise e noção do próprio produto. Por exemplo, vai começar-se a ter o raciocínio de que, por exemplo, se tem um produto que tem mais quantidade e o outro é vendido em menos quantidade, então um necessariamente deve ter um valor maior do que o outro. Ou o outro é um produto mais difícil de ser encontrado, então ele tem que ser vendido com um preço maior, já que o outro é mais facilmente encontrado. Então, essa análise, essa noção de valor de algum produto, ela também é tida como um pensamento racional e lógico, né? Então, já abre um caminho para a filosofia, que também é baseada nisso, como a gente viu anteriormente, né? No pensamento lógico. E por último, a gente tem a invenção da escrita. Sim, gente, a invenção da escrita. Alguém inventou a escrita, ela não nasceu pronta. Então, a invenção da escrita ela vai ser essencial também para o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga. A gente tem que entender que a escrita, né, ela vai ser uma construção da sociedade e que até então todo o conhecimento ele era passado de forma oral. Isso mesmo, era passado oralmente, as pessoas falavam sobre as coisas. Então não tinha nada escrito. Então, uma história, algum acontecimento histórico ou conhecimento, e de forma geral, era passada de geração em geração e dependia de pessoas para manter ela viva, né? Se o conhecimento está na pessoa, a partir do momento que essa pessoa ela deixa de viver, de existir, aquele conhecimento morre com ela se ela não passar para frente.
Então, o conhecimento na Grécia Antiga, lá antes da escrita, era feito assim, de forma oral. Inclusive os mitos, né? Lá, a mitologia grega, ela era uma tradição oral. Os mitos, eles eram contados de pessoa para pessoa, né? Com o surgimento da escrita, isso vai começar a mudar, porque agora a interpretação ela passa a ser individual. Você não vai depender mais do que a outra pessoa vai falar. Você próprio vai ler e você vai ter a sua interpretação. Então, esse pensamento mais racional, esse pensamento independente, que não vai depender mais da outra pessoa falar para você entender, também vai favorecer o surgimento da filosofia, né? Que é a busca pelo conhecimento. Você lendo, você tendo acesso como de forma tendo o primeiro acesso ali, não dependendo de alguém para te passar um conhecimento, essa independência, vai te favorecer para você buscar o conhecimento você e formar o seu próprio conhecimento, né? A gente pode, para ficar mais claro isso que a tia quis dizer, por exemplo, o senso comum. A gente não fala que é um conhecimento que é passado de geração em geração, que é aceito numa sociedade. A gente pode pensar isso como era a linguagem oral. Era um conhecimento que era passado de geração em geração e que dependia da interpretação de quem estava falando. A gente pode visualizar isso como um telefone sem fio. A mensagem começa de um jeito e vai passando de pessoa para pessoa, para pessoa, para pessoa, e a interpretação vai mudando também, chegando uma mensagem completamente diferente no final. Já a linguagem escrita, a própria pessoa vai ter a independência de ter a sua própria interpretação, porque é ela que vai ler, certo? Ela não vai depender de terceiros. Então, por isso que ela vai ser uma grande contribuidora, né? A escrita vai ser uma grande contribuidora para o surgimento da filosofia, certo? Mas e aí, professora? O que perguntavam os primeiros filósofos, né? Depois desse surgimento desse tanto de fatores, essas pessoas que começaram a pensar para além dos mitos, o que elas queriam responder, né? O que elas queriam. Quais eram as respostas que elas queriam? Melhor colocado, né? Vamos lá. As perguntas dos primeiros filósofos, né, que a gente vai chamar de filósofos da natureza, por conta disso, né, porque eles perguntavam coisas de origem da natureza, eram mais ou menos assim: por que morremos? De onde viemos? Por que a gente nasce? Para onde que a gente vai quando a gente desaparece? Por que as coisas se transformam? Qual a origem das coisas? Então eles perguntavam coisas de origem natural, né? Mas que não se tinham respostas concretas que eles não sabiam responder. Até então, quem respondiam essas perguntas eram os mitos. Mas agora eles queriam, né, novas respostas, respostas que realmente correspondessem à dúvida deles, já que o mito não estava mais dando conta de responder. Alguns exemplos aí das perguntas que eles faziam. Por exemplo, eles queriam saber por que o céu era azul. Até então, eles não tinham como, né? Não tinha avanço científico suficiente para entender por que o céu era azul. Eles queriam entender por que o dia começava de um jeito e terminava de outro, e no outro dia se repetia. Eles queriam entender por que havia essa mudança das estações, né? Como que acontecia isso, o que era preciso, se dava para interferir nessa mudança de estação. Eles queriam entender por que a planta ela nascia do chão e por que uma única árvore pode dar vários frutos, né? Por que começa com uma árvore e vira vários frutos. Então, essas perguntas que pra gente são perguntas básicas, perguntas simples e facilmente explicáveis, para eles não. Para eles não tinham nem esse conhecimento. Então, eles buscavam. Eram coisas que despertavam a curiosidade, que despertavam o espanto, né? Lembrando que a filosofia ela nasce do espanto. E são questões que acabaram fazendo com que todo esse pensamento filosófico se transformasse em atitude filosófica. As pessoas começaram a ir atrás desse conhecimento e por isso que hoje a gente tem explicações, né, racionais e lógicas para todas essas perguntas. Então, galera, o mito e a filosofia, né, um não vai substituir o outro, né? A filosofia, no caso, não vai substituir o mito, mas ela vai existir junto com o mito. Ela vai ser uma nova fonte de conhecimento que as pessoas vão passar a buscar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouquinho mais
um pouquinho mais longa, né? Tem alguns termos que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade, mas pesquisem, certo? Filosofia é isso mesmo, é para fazer com que a gente fique na dúvida, que a gente corra atrás e procure saber, certo? É isso, então. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, me procurem. Eu vou criar um fórum. Vocês podem postar as suas dúvidas lá. E corram para fazer atividade. Qualquer coisa, a tia tá aqui, certo? Boa semana para vocês. Um beijo e até a próxima aula.